Olá pessoal, neste vídeo vou ensinar a vocês sobre a chegada dos portugueses ao Japão, na época feudal japonesa. Na Europa seria em meados da época medieval para o período barroco. E eu vou contar-vos a influência e os acontecimentos mais importantes dos portugueses e os japoneses no Japão. Então vamos para lá. Japão, 1543. Portugal, nessa época, estaria nos finais da era medieval e a entrar no período barroco, e já tinha os seus comércios no Brasil, na África, na Índia e na China. Quando, no ano de 1543, acabam por ser os primeiros europeus a chegar ao Japão. Tudo começou por um lendário pirata chinês chamado Wang Ji, que tinha uma boa relação com os japoneses pelo comércio e contrabando. Navegavam em um barco que transportava 4 portugueses: António Peixoto, António da Mota e Francisco Zemoto, comandado pelo capitão Diogo de Freitas. O pirata Wang guiou os portugueses até Tanegashima, Japão, para fazer comércio. Esse porto era governado pelos samurais e pertencia ao clã Matsura, do senhor feudal Matsura Takanobu, do porto de Hirado, aliado de Wang Ji. Ao desembarcar, Wang Ji, sendo de origem chinesa, serviu de tradutor, desenhando na areia em chinês, uma língua que era muito semelhante ao japonês naquela época. Pois, caso os portugueses e os japoneses fossem falar, a comunicação seria muito difícil e complicada. Seria mais ou menos isto. Wang serviu de canal para a comunicação e explica aos japoneses sobre os portugueses. São bárbaros comerciantes vindos do sul. Quando comem, usam os dedos em vez de usarem os pauzinhos como nós. Eles demonstram os seus sentimentos sem qualquer autocontrole. São incapazes de entender a nossa escrita. Esses comerciantes têm o hábito de viajar de lugar em lugar para trocarem as coisas que têm pelas que não têm. Eles não são realmente estranhos e, aliás, são bastante inofensivos. O chinês Wang acertou no fato dos portugueses comerem com as mãos. Naquela época, os talheres na Europa era algo novo. E sim, apesar de não entenderem a escrita chinesa, os portugueses presentes naquele dia deviam ser analfabetos, pois naquela época era normal e eram poucos os que sabiam ler e escrever. E a história que se segue irá demonstrar que eram tudo menos inofensivos, como ele julgou. Os portugueses, sendo estranhos e de aparência muito diferente, causaram certa desconfiança e precaução dos japoneses nos primeiros momentos de contato, e são levados até ao líder daquele local, o senhor feudal Tokitaka, do clã Tanegashima. Ele mostrou-se muito curioso com a arma de fogo que os portugueses carregavam consigo, e com a ajuda do chinês Wang Ji, foi explicado para os japoneses o funcionamento e o uso da arma de fogo e da pólvora. Tokitaka ficou fascinado e imediatamente pediu para os bárbaros do sul o ensinarem a manejar tal arma tão poderosa. Ele comprou algumas armas por 2000 rios, moedas de ouro, pois o Japão estava em guerra desde 1467, chamado período Sengoku, período do país em guerra. Os portugueses passaram mais uns dias em Tanegashima, onde ensinaram os japoneses a atirar, aumentando o poder militar dos clãs de samurais, e por fim vão embora do Japão, levando o carregamento do pagamento. Para Portugal, no mesmo ano, os bárbaros do sul retornam ao Japão, mas desta vez com diversos itens e produtos fantásticos que os japoneses jamais tinham visto. Além do imenso carregamento de pólvora e armas de fogo levados pelos portugueses a pedido do clã Tanegashima e o clã Matsura, também levaram mais de 1000 toneladas de sabão, azeite, vinho, salitre, tabaco, vidro, óculos, luneta, temperos, relógio, baralho de cartas, instrumentos musicais, armaduras aprimoradas e vestimentas europeias. Em troca, os portugueses recebiam peças de artesanatos de luxo do Japão como presente e peças feitas de lacre, toneladas de prata, seda, veludo, cerâmica, cobre, ouro
e muitos japoneses sem condições para trabalhar nos seus navios ou em Portugal. Ensinam também a matemática da Europa aos japoneses, como a medicina e a ciência. Ensinaram também sobre a astronomia e a arte da navegação. Os portugueses são muito bem recebidos por todos os lugares em que desembarcam no Japão e ganham um forte respeito, principalmente no porto de Hirado. Torna-se o ponto preferido dos portugueses. Era o porto perfeito para protegerem a sua valiosa carga de possíveis tempestades e mau tempo. Era um lugar seguro para permanecerem os barcos. E quem toma vantagem disso é o clã Matsura, que ganha mais lucro pelo fato do porto fixo e escolhido pelos portugueses pertencer a ele. Alguns anos se passam e a aliança com o Japão só aumenta e rende muitos frutos para Portugal. Quando no ano de 1549 chegam os primeiros missionários jesuítas portugueses ao Japão. Um dos notáveis missionários lá presentes foi Francisco Xavier. Ele disse na época sobre os japoneses: eles valorizam mais o que é nobre do que a fortuna. Não gostam de ser motivo de piada e são muito sinceros. Importam-se muito com a honra e o respeito social. São as melhores pessoas que eu já encontrei dos povos fora da Europa. Francisco conseguiu a permissão de alguns senhores feudais para pregar o catolismo, mas também teve as portas fechadas para os outros senhores feudais que eram contra essa nova religião. E, acima de tudo, se desentendeu com os padres do local chamados monges budistas. Apesar das negações e ameaças, Francisco continuou a percorrer metade do Japão, no inverno e descalço, acompanhado de um jovem missionário aprendiz e de um japonês convertido que servia de tradutor. Após várias resistências, conseguiu fazer com que a missão católica rendesse frutos e fundou as primeiras congregações cristãs em Yamaguchi, Bunto e Hirado, embora de forma lenta. Com o passar dos anos, os missionários europeus continuam a converter os japoneses, e já era fama e moda ser português em quase tudo. Muitos japoneses vestiam-se com roupas europeias e ostentavam crucifixos e cruzes sem terem a ideia do seu verdadeiro uso. Apesar de começar uma onda forte de convertentes ao cristianismo, não agradou muito ao senhor feudal Matsura Takanobu, ainda mais por Hirado ser o porto favorito dos portugueses. Virou o principal ponto de catolicismo, mas Matsura aceitou inicialmente os missionários jesuítas para agradar os portugueses e continuar as negociações que davam bons rendimentos para o clã Matsura. Os missionários começaram a exagerar na evangelização, queimando relíquias e templos budistas. Isso não agradou aos japoneses, que eram contra, e dá origem a uma revolta e protestos. Como Tanegashima e Hirado estavam debaixo do controle do Sr. Matsura, acaba fazendo com que Matsura Takanobu expulse todos os missionários de Hirado no ano de 1558 e só permite que eles retornem depois de 5 anos, permitindo que apenas continue o comércio de armas e produtos. Com isso, o clima entre os portugueses e os japoneses de Tanegashima e Hirado não ficou dos melhores. Enquanto uma metade de japoneses era a favor, outra metade era contra o cristianismo, e os portugueses que não abandonavam as suas práticas de fé começaram a criar problemas, passando uns dias dos missionários serem expulsos de Hirado por um mal-entendido e a falta de comunicação entre os dois povos. 15 portugueses são assassinados em Hirado, e pouco tempo depois, na província de Akune, um capitão português é cercado por vários samurais e é morto. Em 1561, após vários ataques dos japoneses contra os portugueses, um missionário e um capitão português decidem procurar outro porto mais seguro e acabam por desembarcar na província de Yokoseora, domínio e território do senhor feudal Omura Sumitada, do clã Omura, que é inimigo e rival do clã Matsura, da província de Hirado. Os portugueses são muito bem recebidos. O senhor Omura já havia se convertido ao cristianismo fazia 2 anos, e ao saber do acontecimento em Hirado, não hesitou em prestar auxílio aos portugueses e oferecer os seus domínios sem precisarem pagar impostos por 10 anos.
O senhor feudal Omura pediu para os portugueses construírem uma igreja para ele poder ser batizado e o pedido foi cumprido. Omura torna-se o primeiro feudal a se converter ao cristianismo e a ser batizado, onde passaria a se chamar Bartolomeu, nome de batismo. A partir daí, a província de Yokoseorá acaba se tornando o porto fixo dos portugueses. Quando Matsura Takanubo acaba por saber disso, fica furioso e procura punir os portugueses por trocarem de porto. Algum tempo se passa e no ano de 1564, em Yokoseorá, o Sr. Bartolomeu entregou-se por completo ao cristianismo e foi radical na sua fé, ao ponto de queimar e destruir templos budistas e shintoístas, forçando assim o cristianismo ao povo dos seus domínios e do seu vasto território, resultando em diversos conflitos e de uma quase revolta geral no Japão, pois, além de estar em guerra com o clã Matsura, da província de Hirado, o clã Omura do Sr. Bartolomeu também estava em guerra com o clã Ryosuji, da província de Izen, e o clã Goto, da província de Takeo. Os portugueses, por essa altura, estavam no mar adentro, de regresso com produtos e mercadorias novas. Tomando partido de tudo isso, o senhor feudal Goto Takaki, do clã Goto, lidera uma rebelião e une o povo para destruir Yokoseora. Em apenas um dia, a pequena cidade desaparece como uma névoa. Com tal acontecimento, os portugueses, ao regressarem ao Japão, ficam sem porto, e o senhor Bartolomeu oferece o porto de Fukuda, para onde se deslocam e permanecem em comércio. Ao saber das notícias que circulavam por todo o Japão, em que a pequena cidade de Yokoseora tinha sido destruída e o clã Omura, que era o seu rival e aliado dos portugueses, estava enfraquecido, Matsura Takanubo percebe que o momento para vingar-se e punir os portugueses seria agora e prepara uma emboscada. O mesmo convoca o seu poderoso exército de samurai do clã Matsura e reúne 10 navios de guerra e 70 barcos pequenos, transportando várias centenas de samurais, chegando a mais de 300. Mas pelos cálculos dos navios, esse número poderia ser muito maior. No dia 18 de outubro de 1565, quando era de manhã cedo, o poderoso exército de samurais chega em Fukuda, na atual ilha de Kyushu, porto onde permaneciam os portugueses, acompanhados do capitão Mor João Pereira, para entregar os produtos do comércio. Naquela exata hora, a maior parte da tripulação portuguesa estava em terra e, com a chegada dos inimigos, não conseguiram retornar a tempo para dentro do navio, fazendo com que apenas cerca de 80 portugueses no total estivessem na carraca e no galeão, navios de guerra e mercadoria. Os samurais concentram-se em invadir a carraca portuguesa, por ser um navio maior, e a certa altura acabam por subir a bordo, onde acontece um combate corporal entre os dois lados adversários. Um dos japoneses dispara e acerta o capacete do capitão João Pereira, que acaba por amassar-lhe o capacete. Alguns dos japoneses entram na cabine e fazem o capitão da carraca, Diogo de Menezes, de refém. Mas a tentativa foi falhada, pois os portugueses presentes no navio conseguem defrontar, onde ambos os lados pelejam e os japoneses são mortos. O foco e a concentração era tão grande dos japoneses para invadirem a carraca portuguesa, deixando os barcos e navios expostos ao galeão português, que estava repleto de canhões. Os portugueses fizeram tamanho estrago com os seus potentes canhões que, após os japoneses perderem 3 navios e várias centenas de barcos, além de deixarem 70 mortos do lado japonês e mais de 200 feridos, o lado português sofreu apenas 8 mortes. Após 2 horas de guerra, acabam por não ver outra alternativa senão fugir de volta para Hirado, resultando na vitória portuguesa. Os jesuítas em Hirado escreveram sobre a vitória portuguesa, que aumentou o prestígio dos portugueses aos olhos dos japoneses, pois os japoneses até então nos conheciam apenas como comerciantes e não nos consideravam melhor do que os chineses. A partir daí, os japoneses começaram a respeitar os portugueses como grandes guerreiros. No ano seguinte, em 1566, os eventos que se seguiam para o Sr. Bartolomeu não estavam favoráveis, tudo indicava a queda do seu clã, Omura, ao ponto dele precisar de se esconder
e refugiar-se. Quando os portugueses regressam com toneladas de munição e as fornecem a Bartolomeu, ele acaba por afastar os seus rivais das suas terras e domínios e manter a sua posição como feudal novamente. Os jesuítas escreveram em escrituras sobre a fé do Bartolomeu. Omura Sumitada partiu para a guerra e no caminho cruzou com uma escultura do seu ídolo, chamado Marici, o deus budista das batalhas. Quando os japoneses passam, eles curvam-se em sinal de reverência e os pagões que estão a cavalo desmontam em sinal de respeito. Omura, ao chegar perto da escultura, fez os seus homens pararem e ordenou que queimassem a escultura junto com todo o templo. Ao se aproximar da escultura, Omura Sumitada dá-lhe um golpe com a sua espada, dizendo o seguinte: Oh, quantas vezes tu me traíste? Senhor Bartolomeu, Diz-me, o que é que tu queres? meu senhor, estamos perante a estátua do deus Marici. Deveríamos ajoelhar e prestar reverência ao deus da guerra. Senhor! Oh, quantas vezes tu me traíste? E depois de tudo ser queimado, ele mandou erguer uma cruz muito bonita, no mesmo lugar. Depois disso, os seus homens prestaram uma profunda reverência e eles continuaram o seu caminho para as guerras. Os anos seguintes, Bartolomeu criou um pacto com os jesuítas e uma aliança com os comerciantes portugueses que durou décadas. Ficaste curioso e queres saber o que aconteceu a seguir? O que aconteceu com Bartolomeu, os portugueses e os japoneses? Pois, nos acontecimentos seguintes nem tudo foi um mar de rosas. Aconteceram muitas batalhas e desavenças. Muitas aventuras estão por vir, além de mudanças e marcas que ficaram nas duas culturas e diversas curiosidades que aguardam por ti na parte 2. Não percas!